Olá, estamos com mais um podcast da enfermeira Lucimara, Fala Doutor. E hoje, ainda com um nosso programa muito especial, eu trouxe o Dr. Gilmar, médico anestesista, para falar pra gente um pouquinho aí, para você que já passou por esse procedimento, eu tô infartando, meu Deus, preciso fazer um cateterismo, preciso fazer uma cirurgia de TAV, né? Sim. Cirurgias complexas, algum tromboembolismo, né, doutor? Num setor que a gente chama de hemodinâmica. Qual é a ação que o anestesista toma diante de todos esses procedimentos? Eu queria que você explicasse, né? Porque às vezes tem familiar lá que vai fazer um cateterismo eletivo, né? Que marca para fazer esse cateterismo, que faz essa cirurgia eletiva. Eletiva é quando é marcado, né, doutor? De TAV, são procedimentos novos, né, que são procedimentos invasivos e que requer bastante cuidado. Como seria a atuação do anestesista nesses procedimentos? A gente tem bastante dúvida, né? Sim. Vai levar o nosso familiar lá e pensa, meu Deus, o que vai acontecer? Precisa de anestesista, precisa disso, precisa de eletrocardiograma, precisa de todo um cuidado. Qual seria isso, Sim. doutor? Obrigado, Lucimara, mais uma vez, né? A gente está aí, obrigado pelo convite. Bom, imagina, por exemplo, um familiar querido teu, né? Às vezes, numa situação ali, dor no peito, suspeita de infarto. Para onde que a gente vai, onde, como, com quem, é o normal, né? O nervosismo, você já começa a pensar. Então, falando especificamente de dor no peito, infarto, você falou aí de hemodinâmica, né? Às vezes, né, a maioria das vezes no caso, quando você tem um infarto, o que é um infarto? O infarto é uma artéria que leva sangue para o coração que se obstruiu, que fechou. Aí você vai para um setor específico do hospital que se chama hemodinâmica. É uma salinha lá cheia de aparelhos enormes, lá é um negócio como se fosse robô que gira para cá, para lá, a hemodinâmica. E chegando na hemodinâmica, o que ele vai fazer, né? Ele vai ou abrir esse sangue para o coração, ou vai, igual você falou, tem gente que vai só fazer um exame para ver se está fechado ou se está fechando. E onde que o anestesista entra aí? O anestesista entra no conforto, na segurança do paciente, né? Porque como a gente já conversou das vezes passadas, o cirurgião, o cardiologista, intervencionista, que é o que vai estar fazendo, ele está focado aqui, no trabalho dele. Às vezes ele não está vendo se o paciente está ficando ruim, se o paciente ele está focado ali. Às vezes um caso grave, ele tem mesmo que ficar ali, delicado, né, que requer a atenção plena dele. Sim. E quem vai cuidar das outras coisas do paciente é o anestesista. Então o anestesista, ele não é só tirar a dor, digamos assim, meio sensacionalismo, manter o paciente vivo, sabe? Manter a segurança do paciente, sinais vitais, respiração, se o paciente começar a piorar estado vital, fizer arritmia, tudo o anestesista é que vai intervir para que o cirurgião fique completamente, absolutamente ali excluso ali no procedimento que ele está fazendo. Focado ali no procedimento. Isso. Porque são vários detalhes, né? Sim. São pequenos aparelhinhos, então são microveias, né, Exato. doutor? Então são coisas que precisa realmente ter esse cuidado. E o anestesista, ele faz alguma anestesia nesse momento? Faz. O anestesista, ele pode fazer desde uma leve sedação, né? Ou até anestesia geral com invasão do paciente, controle de hemodinâmica, tudo vai depender do estado do paciente. Eu vou dar um exemplo para você, para as pessoas entenderem, né, em casa, a gente falando esses termos. Você vai fazer só um exame, né? Estou sentindo dor no peito, estou caminhando, estou indo na academia, vou fazer um exame para ver se as artérias do coração estão obstruídas. Cabe ali uma leve sedação, né? Mas sempre o anestesista está de olho. Por quê?
como a gente falou anteriormente, pode fazer uma arritmia, pode evoluir para outras coisas graves. E o anestesista, ele é o coadjuvante ali do cirurgião e do cardiologista. E, por exemplo, se você vai fazer... Hoje existem procedimentos mais complexos que dá para fazer na hemodinâmica, né? A pessoa pergunta assim, mas o que é de hemodinâmica? Vai abrir o paciente? Não é... O que é? A hemodinâmica são procedimentos que são guiados ali pelo radioscopia. É como se fosse vários filmagens de raio-x que a gente vai lá no coração, o cardiologista vai lá no coração, ele não abre o peito do paciente. Ele acessa um lugarzinho, às vezes na virilha, a artéria, e por dentro da artéria ele vai com o fio guia e o cateterzinho lá no coração. Aí a gente sabe, você que trabalha lá também, que dá para fazer os exames, dá para desobstruir uma artéria entupida, dá até para trocar a válvula do coração, arrumar a válvula do coração só caminhando pela artéria do paciente. E para isso sim que a gente vai na sala de hemodinâmica, que é diferente do centro cirúrgico, onde abre o paciente, né? Não, lá na hemodinâmica o paciente está normal, fechadinho, e a única coisa, o acesso para dentro dele é um furinho na artéria por onde o cardiologista, intervencionista, está ali fazendo a distância, né? Como se fosse a distância mesmo. Sendo guiado, né, pelo raio-x. Pelo raio-x. Né? E tentando desobstruir aquele pontinho que está ocasionando, às vezes, aquela obstrução daquela artéria, daquela veia, né, doutor? E às vezes o paciente não vai nem precisar de um procedimento cirúrgico, né? Sim. De uma abertura ali do tórax do paciente. Só nesse procedimento, né? Sim, às vezes nesse próprio procedimento, uma leve sedação, que ele só tira um cochilo mesmo. O cardiologista vai lá, joga um contraste, às vezes descobre que ele não vai precisar de uma cirurgia, vai precisar de outros cuidados, medicamentos, mas não precisa nem de cirurgia. E aí está resolvido. E aí só controle medicamentoso e vida que segue. Né? Vida que segue, exato. Então, assim, para ver como a tecnologia mudou e como nós, profissionais de saúde hoje, precisamos um dos outros. Todo mundo trabalha. O médico não aqui. faz nada sozinho, sem o anestesista nesses procedimentos. E nenhum dos dois fazem nada sem a enfermagem. Exato. Né? Então, os três são importantes para um procedimento efetivo. Eu penso comigo que você falou justamente, o cirurgião, ele trabalha com o anestesista, que trabalha com a enfermagem, que trabalha com a equipe da limpeza, importantíssima, que trabalha com os fornecedores, né? E todo mundo é uma equipe, é um ciclo vital ali que sem um não funciona. Então todos são igualmente importantes. Todos são igualmente importantes. Isso que é assim, eu sou suspeita a falar que sou apaixonada pela minha profissão, né? E a gente vê aí os pacientes fazendo os seus procedimentos, indo embora. Para mim dá uma satisfação de dever cumprido, não sei para o senhor. Sim, quando você entra nessa área, né? Igual a gente entra para ver o paciente entrar de um jeito e sair melhor, né? Não para que ele saia pior. Exatamente. Então, o que acontece na maioria dos casos, né? Ele sai bem melhor do que... Por quê? Porque uma equipe toda trabalhou unida ali, cada um fazendo o seu papel de igual importância e faz o centro cirúrgico, hemodinâmica, trabalhar redondinho. Doutor, ainda para nós finalizar o nosso podcast aí, porque senão a gente ia ficar falando um montão, né? Mas aqueles pacientes que vão fazer, por exemplo, uma endoscopia, uma colonoscopia, praticamente são os mesmos cuidados, né, de um pré-operatório, né, doutor? Sim. O jejum, o não fumar, o não beber, os cuidados com a medicação, seria isso? Mas como seria essas sedações que o anestesista faz? Bem lembrado. Quando você vai fazer a sedação, existe assim, sedação leve, sedação moderada e a sedação profunda. Pense você assim, na endoscopia, o endoscopista vai enfiar um tubo na sua garganta até o estômago. Imagina você totalmente acordado, é super desagradável. Então, nesse caso, é sedação profunda,
né? Sedação profunda é você apaga totalmente o paciente. Para você fazer uma sedação profunda, todos os cuidados que a gente conversou lá atrás para fazer qualquer tipo de anestesia geral, também vale para sedação. Por quê? Vamos supor, o jejum. Se ele tiver comido, na hora que você faz uma sedação profunda, aquele alimento no estômago volta, ele vai estar deitado na maca, volta para a boca, cai para o pulmão, vira uma pneumonia. Aí você foi lá fazer uma endoscopia, ganhou uma pneumonia, uma vaga na UTI e uma evolução ruim, não é mesmo? Exatamente. Então, medicações, né? Se você toma remédio para pressão, se você toma os anticoagulantes, se você toma os antiarrítmicos para arritmias, né? Tudo isso tem que ser considerado. Então você pergunta para mim, precisa fazer uma consulta pré-anestésica para sedação? Precisa. Com certeza, né, doutor? Certeza. Essa é a resposta. Com certeza. Independente de qualquer coisa, se você for jovem, se for criança, precisa. Se você pensa na segurança, precisa. Doutor, só uma última dúvida, né, para as pessoas aí, que eu tenho certeza que as pessoas têm curiosidade. O que essas medicações, quando você faz uma endoscopia, né, um exemplo, como que ela te deixa depois, né, a medicação, né, como que a pessoa se sente depois? A maioria dos pacientes, quando acordam, eles falam assim, ai meu Deus, que delícia, é o melhor sono que eu já tive na vida, né? A gente costuma brincar que é o leitinho do Michael Jackson, né? Porque é um medicamento branco, né? Que a gente, um deles, né? Que é um sedativo. Você vai fazer aquele medicamento, a pessoa vai dormir assim, segundos, né? Ninguém consegue. Já me desafiaram dizendo que não iam dormir. E quando viu, já estavam lá roncando. É impossível. Então, em 5 segundos, 6 segundos, a pessoa já dorme. E são vários medicamentos, né? Vários tipos de medicamentos, assim, uns que acordam mais rápido, outros que demoram para acordar. Geralmente, por exemplo, na sedação, você usa os que acordam mais rápido, né? A gente falou de leitinho, mas sabe por que o Michael Jackson aconteceu aquela fatalidade, né? Que ele usava o Propofol, que é aquele branco, que é um dos que os anestesistas costumam usar, uma medicação consagrada, há muitos anos usam. Só que para usar o Propofol tem que ser um médico experiente e orientado, ou seja, o anestesista. Exatamente, né? Porque tem que usar com segurança e na segurança, dose correta. O Propofol tem uma dose. No começo que você dá o Propofol é uma dose. Depois que a pessoa dormiu, a dose muda. Depois de 1 hora, a dose muda. E tudo isso a pessoa tem que ter uma experiência de usar. Não é igual assim, você faz e pronto. Não. Precisa todo um ritmo, aumenta a dose, sobe a dose, para não acontecer o que aconteceu com o Michael Jackson, sabe? Porque pelo que eu fiquei sabendo, né, que a gente ouve, em 85, se não me engano, foi um cardiologista, né, que sedou ele. E pelo que aconteceu, sedou, ele sedou demais e parou de respirar. Mas nas mãos de anestesistas, assim, é uma medicação muito boa e excelente. Quando a pessoa acorda, tem uma sensação muito boa, né, da pós-sedação. Por isso que tudo assim, tem que deixar, né, que o profissional faça o seu trabalho, né, doutor? Exato. Da maneira correta, confiar, sempre colocar nas mãos de Deus. Todas as vezes, eu sou uma pessoa muito espiritualizada, que eu acho que tudo que a gente vai fazer em nossa vida é primeiro buscar o reino de Deus, né? Exato. E que Deus vai promover tudo que for de bom pra gente, né? Sempre pensar positivo para que a gente possa vencer aquele obstáculo, aquele exame que a gente vai realizar, e que Deus também possa iluminar aquele profissional que vai nos atender com toda a luz que ele tem, com toda a sabedoria para nos atender bem, né? Sim. Às vezes a gente sempre pensa, né, pode ter um problema, não, vamos orar por esse profissional, para que esse profissional consiga me atender adequadamente. Sim, complicações podem ter, né? Exatamente. Claro, né? E eu sempre costumo pensar assim, para mim, faz alguns anos que eu já trabalho com isso, para mim é só mais um dia de trabalho. Mas para aquela pessoa que está ali, às vezes é o dia mais importante da vida dela. Eu não posso me esquecer disso. Exatamente. Né? Porque às vezes ela olha para você ali, e principalmente o anestesista, antes dele dormir, é a última pessoa que ele conversa, que ele vê.
Então eu tenho que ficar me policiando, sabe? Isso hoje, agora é muito importante para essa pessoa. Porque ela não tá aqui todo dia, eu tô, ela não. Exatamente. E ela é o amor de alguém. Exato, é o filho de alguém, é a mãe de alguém. Exatamente isso. Sempre assim. Doutor, gostaria de agradecer o senhor aqui no nosso podcast, agradecer a Deus pela sua presença, que Deus continue lhe abençoando no seu propósito aí, né, como anestesista, com a sua equipe maravilhosa de anestesistas, para que possam realmente cuidar da nossa população mafrense, né, com mais cuidado, com mais segurança, né, para que as pessoas possam aí fazer seus procedimentos muito bem. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço.